Bom dia, boa tarde, boa noite para você, DJ escolhido. Aqui é o Patamon e sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa GD. Bom, o vídeo de hoje foi feito especialmente para os fãs de jogos da franquia. Então vamos começar? Digimon Road em 2000, Road 2 e Digital Card Battle em 2001, Road 3 e Rumble Arena em 2002, Battle Spirit 1 e 2 em 2003, Rumble Arena e Racing em 2004, Road 4 em 2005, Road DS em 2006, Road Down Dusk e Data Squad em 2007, Road Championship em 2008, Story Cyber Sleuth em 2016. Opa, peraí. Nessa lista de jogos japoneses de Digimon que chegaram até aqui, existe uma lacuna de pelo menos 8 anos entre os últimos dois títulos citados. Será que pararam de produzir jogos durante todo esse tempo? A resposta é não. Ótimos jogos da franquia continuaram a ser lançados de 2009 para cá, como Digimon Story Lost Evolution, Digimon Road Re-Digitize Decode e Digimon Adventure RPG. Mas por que esses games nunca chegaram a sair do Japão? O fato é que desde a interrupção da exportação dos títulos da franquia em 2008 até o anúncio do lançamento mundial de Digimon Survive, muita coisa tinha ficado sem explicações. Afinal, se os jogos continuavam saindo no Japão, por que eles não eram exportados? Bom, eu falei que tinham ficado no preférito imperfeito, pelo fato de que finalmente os responsáveis pelos títulos da franquia resolveram falar sobre esse assunto. Recentemente, Kazumasa Habu, o nome à frente dos jogos de Digimon nesses últimos 10 anos, deu uma entrevista contando um pouco sobre a cronologia de lançamentos da franquia. Desde a sua entrada na Bandai Namco, empresa responsável pela produção dos títulos, que coincidentemente caiu na mesma época em que os jogos pararam de ser exportados, até a idealização de Digimon Survive, um jogo projetado para um lançamento mundial em larga escala. Ao lado de seu assistente, Katsuaki Tsuzuki, Habu aborda temas bem interessantes que tanto nos ajudam a entender o rumo que os jogos de Digimon tomaram até hoje, quanto nos dá perspectivas sobre o futuro da franquia. Essa entrevista foi postada totalmente legendada no canal oficial da Bandai Namco Brasil, portanto, caso você queira assisti-la primeiro antes de ver as nossas explicações, basta clicar no link que eu deixei aqui nos cards e também na descrição desse vídeo, que você será automaticamente redirecionado para ela. Porém, voltem aqui depois para me assistir, é claro, né? Porque no vídeo de hoje eu vou comentar e explicar os principais pontos abordados pelo produtor nessa entrevista. Como, por exemplo, você sabia que os jogos de Digimon voltaram para o ocidente graças a uma petição online criada por fãs? Que os Digimon sempre estiveram ao nosso redor mesmo antes da criação da internet e dos aparelhos digitais? E que uma Palmon pode digievoluir para um Garurumon? Sério? Então, prepare papel e caneta, porque hoje iremos ter uma verdadeira aula sobre a história dos jogos de Digimon com o professor Patamon. Podemos começar? Antes de tudo, vamos falar rapidamente sobre os dois nomes por trás dessas explicações. Kazumasa Habu é a pessoa responsável pela maioria dos jogos de Digimon desses últimos 10 anos. Ele entrou em 2009 na Bandai Namco como produtor assistente na equipe que desenvolveu Digimon Story Lost Evolution. No ano seguinte, foi promovido a produtor no jogo Digimon Story Super Cross Wars. De lá pra cá, já foram pelo menos 10 títulos, somente dos monstros digitais em seu currículo. Já esse outro cara aqui se chama Katsuaki Tsuzuki, fã assumido da franquia. Está em seu primeiro trabalho com Digimon. Ele é produtor assistente de Digimon Survive. Agora que já conhecemos os envolvidos, vamos destrinchar os temas debatidos na entrevista. Por que os títulos da franquia pararam de ser exportados durante um período? Apesar de ter nascido como um jogo, primeiramente em LCD e depois para videogames, Digimon ganhou fama mundial graças a seus animes. Aqui no ocidente, a série foi vendida como uma franquia de desenhos animados para crianças, e os jogos que chegaram foram embalados pelo sucesso do anime na televisão, do que por mérito próprio. Portanto, os produtores da Bandai até sabiam que a série animada fazia sucesso fora do Japão, porém não imaginavam que os jogos geravam tanto interesse assim. Vale destacar que as séries de Digimon para videogames, como Road e History, têm um tom mais sério do que dos animes, e são produzidos visando um público jovem adulto, diferente da animação que é realmente mais voltada ao infanto-juvenil. Portanto, outro fator que atrapalhou a expansão da franquia em pelo menos uns 8 anos foi o preconceito do mercado com os títulos de Digimon. Isso porque, fora do Japão, a série era vista como uma coisa para criancinhas, e os varejistas não viam interesse em importar jogos mais sérios, que provavelmente não iriam atrair o interesse do público. Mas o que fez isso tudo mudar? O mérito se deve totalmente aos fãs, que se uniram para mostrar para a Bandai que a franquia dos games tinha muito público sim fora do Japão. Tudo começou em 2013, uns 5 anos após o fim da exportação dos títulos da série. Na época, o jogo Digimon Road Re-Digitize Decode estava sendo lançado lá na Terra do Sol Nascente e não havia nenhuma previsão de que iria sair de lá.
Revoltados com isso, alguns fãs começaram a se organizar no Twitter para criar uma petição online com o objetivo de trazer esse e outros jogos da franquia para cá. Nasceu assim o Operation Decode, que conseguiu cerca de 60 mil assinaturas. Nós da GD chegamos a compartilhar a campanha no nosso site e redes sociais na época e temos orgulho de ter contribuído um pouco com o seu sucesso. Bom, o Decode nunca chegou a sair do Japão, porém os títulos subsequentes finalmente começaram a ganhar uma versão internacional. Na entrevista, Rabu fala que foi essa petição dos fãs estrangeiros que abriu os olhos tanto da empresa quanto do mercado varejista que pensou: se é tão popular então, acho que devemos vendê-los. 一つのきっかけとなったのが、海外のファンの方たちが自分たちがもっとゲームをやりたいんだよと、自分のゲームをやりたいんだよっていうような署名活動をしてくれたことが一つのきっかけになっているかなと思ってますと。でその署名活動が6万人ぐらい集まった中が、それが一応海外の反社の方に、届きまして、こんなに応援してくれる人たちがいるんであれば やってみようか。 Após um teste com o Digimon All-Star Rumble, um jogo feito às pressas para o mercado ocidental, lançado em 2014, a Bandai fez uma versão localizada de Digimon Story Cyber Elite para a América e Europa. E para a surpresa da empresa, o lançamento aumentou drasticamente suas vendas nos lugares em que foi lançado. Foram mais de 800 mil cópias vendidas no mundo todo, provando que Digimon ainda tinha muito fôlego no mercado. Como a franquia de jogos se desenvolveu até chegar a Digimon Survive, o primeiro título idealizado e produzido com foco no mercado mundial? Bom, atualmente podemos dividir os jogos da franquia em duas séries principais. Digimon Story é o carro-chefe e tem um público mais abrangente devido à jogabilidade mais simplificada. Do outro lado, temos Digimon Road, que apesar de ser bastante conhecida, tem um público mais restrito. Ele possui uma dinâmica diferenciada dos demais jogos do seu estilo e uma história que tende a agradar mais aos fãs do que ao público em geral. A ideia da criação de Survive veio da necessidade de se iniciar uma terceira série. Sim, o jogo já nasce com a perspectiva de se tornar uma série no futuro. Os produtores queriam manter o estilo Digimon e ao mesmo tempo trazer uma sensação de coisa nova com uma nova abordagem. Quais serão os diferenciais de Survive das demais séries que deverão atrair o público ocidental? Lembra que os produtores japoneses sempre acharam que os animes de Digimon faziam mais sucesso fora do Japão do que os jogos? Bom, foi com esse pensamento em mente que eles começaram a produzir Digimon Survive. O título deixará de lado a tendência do mercado em jogos mais pesados, que exigem um poderoso hardware e repletos de pirotecnias em 3D, para fazer uma abordagem mais simples e mais focada em uma estética visual mais artística, que só é possível com representações em 2D. Assim como os animes, o jogo trará personagens muito bem desenhados e com características comuns. Diferente dos jogos passados, dessa vez teremos protagonistas mais familiares, gentis e transparentes, portanto mais fáceis de amar e sentir empatia. A história também será mais focada no drama dos personagens humanos. Uma das principais características dos animes sempre foram os sentimentos humanos, que influenciavam na hora da digievolução. E isso estará presente nesse novo jogo. Os cenários também ajudarão a criar essa temática mais visual com o Digimundo em ruína. O mundo dos Digimon será representado como um lugar trágico que está se despedaçando e pode desaparecer a qualquer momento. Em Digimon Survive, o modo aventura e o RPG estarão interligados. Como falamos anteriormente, o novo título vem com a ideia de ressuscitar alguns elementos dos jogos mais antigos, começando com a parte das batalhas e treinamento que ressuscitará o RPG tático. Porém, essa parte será fortemente influenciada pelo que acontecer no modo aventura. No segundo modo, teremos um drama de escolhas. O jogador poderá escolher o que fazer, o que falar e com quem falar. Em um clássico jogo de escolhas com caminhos ramificados. Dependendo das escolhas que você fizer no modo história, haverão consequências ao seu parceiro Digimon durante as batalhas. Essas consequências, inclusive, poderão afetar no modo com que seu Digimon irá evoluir. Um fato interessante mostrado nos gameplays divulgados até agora são as estranhas digievoluções de um Agumon diretamente para Metal Greymon e de uma Palmon para Garurumon. Na parte do Agumon até dá para entender porque fazem parte da mesma linha evolutiva, mas uma Palmon para Garurumon? Até agora eles nunca fizeram parte da mesma linha. Será que as influências do modo história poderão mudar tão drasticamente a forma de um Digimon digievoluir? Vale destacar que durante as batalhas você terá um número limitado de energia que deverá ser gasto sabiamente dependendo da sua estratégia. Digievoluir e manter a digievolução consumirá energia, portanto, você terá que administrar muito bem a quantidade que será gasta para derrotar seus inimigos. Trazendo elemento de jogos antigos, o título não pode acabar sendo taxado como antiquado. Segundo o produtor, esse será o charme de Digimon Survive. Ele vem com o objetivo de atrair as pessoas com o fascínio de podermos retornar a uma jogabilidade mais antiga. Ele também diz que trazer um RPG tático não quer dizer que o jogo será ultrapassado, mas sim que o seu divertimento será apoiado por um histórico de diversão comprovado por anos de existência. Ele utiliza o exemplo dos card games, que não mudaram a sua jogabilidade com o passar do tempo, mas continuam sendo bem divertidos. Ele diz que será sim um jogo antiquado, mas um jogo que as pessoas ainda gostam. Em qual universo de Digimon será ambientado o novo jogo?
Para quem não sabe, em Digimon não existe apenas uma teoria de criação de Digimundo, e todas as histórias não se passam no mesmo universo. A série traz a ideia de multiverso, onde a forma em que o mundo digital surgiu é abordada de diferentes maneiras. Mas falamos sobre isso em outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link nos cards para você assistir depois. Bom, no geral temos duas teorias para a criação do Digimundo. A primeira é que tanto o mundo digital quanto os Digimons são criações humanas, algo que é muito bem abordado e explicado em Digimon Tamers. E a outra foi rapidamente explicada em Digimon Cross Wars, por um Digimon chamado Wisemon. Ele diz que o Digimundo e os Digimon sempre existiram, antes mesmo dos humanos criarem a internet e os aparelhos digitais. Porém, com a criação da tecnologia, os humanos conseguiram ter acesso a ele. A teoria utilizada em Survive será essa segunda, porém, ela irá além, e dirá que Digimon sempre conviveram ao lado dos humanos ao longo da história. No passado, sua presença era manifestada através da magia ou feitiçaria, ou então com seres mágicos como demônios, deuses ou yokais. Vale destacar que em Survive, a aventura vai começar com os protagonistas estudando um templo antigo onde eram feitos festivais de adoração a divindades conhecidas como deuses bestiais, os Kemonogan. Portanto, a explicação deixa claro que essas divindades do passado eram Digimons. Bom, pessoal, esses foram para mim os principais itens abordados na entrevista. Espero que eu tenha conseguido explicar e destrinchar os assuntos de uma forma que faça sentido para vocês. Caso vocês tenham achado outros pontos interessantes ou querem enriquecer ainda mais essas explicações, basta deixar a sua opinião aqui nos comentários para a gente ver. Outro detalhe da entrevista que eu realmente achei bem tocante é referente à empolgação do produtor em mostrar para o mundo quão maravilhosos são os jogos de Digimon. E só em ver o quanto Kazumasa Habu e Katsuaki Suzuki amam a franquia me empolga em apoiar e divulgar esse projeto. 来た人たちとかも、ゲームでそのデジモンっていうものがこんな風な面白い魅力のある世界が描かれてるんだよっていうところをもっと知ってほしいなっていう風に思って、とにかく E se você também quer ajudar a mostrar o quanto os jogos de Digimon são maravilhosos, ajude esse vídeo a atingir mais pessoas deixando seu like e compartilhando com seus amigos. É bom destacar que Survive ainda está em produção, portanto, logo teremos mais novidades para compartilhar com vocês. Só lembrando para você não deixar de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e clicar no sininho para não perder nenhuma notificação. Nós também postamos bastante conteúdo nas nossas redes sociais. Eu me despeço de vocês deixando uma das minhas frases proféticas de sempre. Os humanos mantiveram em seu subconsciente o desejo de ferir os outros. É de Digimon, hein? Quem será que falou isso? Obrigado a todos pela companhia e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Patamon se despede com uma bolha de ar para todos vocês. Tchau, tchau.